Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, pessoal, hoje o nosso tema é a importância da fundamentação. Por que fundamentar o seu laudo? Você sabe o que é fundamentação? É trazer fundamentos para as suas alegações nos autos. É trazer enriquecimento para o que você alegou nos autos. Imagina que você fez um parecer técnico e nesse parecer técnico você afirmou, por exemplo, que, usar um exemplo do vídeo anterior, que caiu um raio, uma descarga atmosférica numa localidade, num prédio, por exemplo, num para-raio. E por isso mesmo o raio não poderia cair pela segunda vez. Você simplesmente alegou isso, concluiu e apresentou para o juiz. Porém, as partes eles possuem assistentes técnicos que muitas vezes têm um bom conhecimento, né? Grande parte das vezes tem bom conhecimento técnico. E eles vão alegar que o seu laudo está errôneo. Por quê? Porque você alegou que o raio não cai no mesmo lugar duas vezes. E, como nós sabemos, isso não é verdade. Tá aí os para-raios para poder provar. A gente coloca para-raio em cima de um prédio para que os raios caiam lá. E ele pode cair duas vezes, 3, 4, 5. Toda a espessura, né? Toda a bitola do para-raio, a fiação de descida, né? O sistema de captação, o sistema de descida, o sistema de aterramento, os eletrodos, eles são calculados para aguentar a porrada do raio, né? E escoar ela para o chão, porque a tendência do raio é descer das nuvens e escoar no chão, ou vice-versa, subir do chão e escoar nas nuvens, dependendo da carga que tem lá em cima. Se a carga lá em cima é positiva, a tendência é subir. Se a carga lá em cima é negativa, a tendência é descer. Então, só para ilustrar a questão da fundamentação, no parecer técnico você simplesmente alegou e não fundamentou. Você não trouxe uma explicação, uma construção lógica e conexa. O que seria uma construção lógica? Você tem que descrever as explicações como se estivesse apresentando um trabalho científico para um leigo. Então, você vai descrever a história das descargas atmosféricas, descrever o princípio de Gauss, o princípio do menor esforço, o princípio da gaiola de Faraday, né? Vai descrevendo isso de forma cronológica, construindo uma conexão entre um parágrafo e outro, né? Entre uma estrofe e outra. Não adianta, por exemplo, você começar uma construção lógica e de repente mudar completamente o tema, desconectando do assunto anterior. O que isso traz? Isso traz uma insegurança, isso traz uma incerteza mental, né? Você estava dissertando algo, de repente parou no meio do caminho, não concluiu, não continuou e começou outra explicação. Então, a sua construção ela tem que ser lógica, ela tem que ser conexa, ela tem que ser baseada em outros estudos, né? Você tem que comprovar o que você está alegando. Então, você fez uma construção lógica, conexa, baseada na ciência, baseado nos termos técnicos, nos estudos científicos de outros profissionais, e citou livros, estrofes de outros livros, né? Trouxe para dentro do seu documento uma multipluralidade de profissionais, aí sim você fundamentou o seu laudo, né? Fundamentou, você trouxe para dentro fundamentos para
suportar a sua alegação, suportar que aquilo que você está dizendo é a verdade dos fatos, né? Que aquilo é a veracidade do estudo científico, né? Então, tomem muito cuidado. A fundamentação é importante, tá? Aqui no descritivo eu vou deixar um artigo que eu falo sobre a importância da fundamentação, né? Você acessa, dá uma lida lá, eu trago algumas citações de livros de outros autores que falam sobre a importância da fundamentação, tá? Quando você estudou na faculdade, você é engenheiro, você é profissional liberal, competente, que estudou na faculdade lá e fez o seu TCC, você lembra que tinha aquela fase de desenvolvimento? Lá dentro, na fase de desenvolvimento, você tem que trazer esses fundamentos que a gente está tratando aqui nesse tema. Lembrando que é sempre muito bom, bem sugestivo, você utilizar métodos científicos, métodos que outros profissionais já utilizaram. Tá? O CPC diz isso, que o seu laudo ele tem que ser embasado em documentos, né? Tem que ser embasado em teorias que a maioria esteja utilizando. Você tem que provar que aquela metodologia utilizada é a metodologia utilizada pela maioria, ou por grande parte dos profissionais da área. Então eu sugiro que sempre que for elaborar um laudo, cite profissionais, cite estudos de outros profissionais para demonstrar que você não tirou aquilo da sua cabeça e que aquilo é utilizado por outros profissionais. Então isso evita que você seja impugnado por infringir esse artigo do CPC, se não me engano, 476. Eu vou deixar aqui embaixo qual é o artigo do CPC que fala sobre isso. Mas ele deixa bem claro, você tem que utilizar metodologia, tem que explicar os métodos que você utilizou. Então, se você utilizou, por exemplo, um método de pesquisa histórica para fazer o levantamento dos dados, né? Você utilizou o método de pesquisa laboratorial para fazer os andamentos da análise do equipamento que você capturou, se você utilizou o método indutivo, redutivo para para chegar a uma certa conclusão, né? Então tudo isso você está citando conceitos, métodos cientificamente comprovados e utilizados. Então não é difícil para você trazer trazer enriquecimento de outros trabalhos, porque é fácil você encontrar profissionais falando sobre esses métodos. Por exemplo, o método indutivo-redutivo, você pode procurar, por exemplo, na filosofia do direito, e lá vai trazer vários profissionais que trazem esse conceito, que demonstra que é um conceito atualmente ativo, né? Se você utilizou o método de pesquisa histórica, que é muito utilizado, inclusive pelos historiadores, para fazer levantamento de dados, né, para um estudo científico, é fácil também você encontrar livros falando sobre ele, né? Até inclusive na filosofia do direito, você consegue trazer esses dados para dentro do seu documento e citar profissionais utilizando aquilo. Então você já está matando dois cachorros. Como? Você já está delimitando quais são os métodos utilizados dentro do seu laudo, que é uma das exigências do CPC, e também determinando que aquilo é utilizado pelos profissionais da área, né? Quando você traz ele para dentro, uma citação daquele profissional, daquele livro, você já está demonstrando que é utilizado pelos profissionais da área, né? Diferente de uma mera alegação. Se você simplesmente alegar que aconteceu daquela forma, você só fez uma vistoria e concluiu, você não trouxe elementos para embasar o seu documento. Então ele será facilmente impugnado pelas partes e o juiz vai derrubar o seu laudo. Por quê? Porque você não fundamentou, você não enriqueceu o seu laudo, você não trouxe comprovação
de que aquilo é tratado por outros profissionais. Entendeu? Então é importante, muito importante, a fundamentação dentro dos laudos periciais, ok? Não só judiciais, os periciais em geral, pode ser extrajudicial também. Por que que eu falo que o extrajudicial também? Porque, queira ou não, uma hora ou outra, um laudo extrajudicial, um laudo que você criou para uma empresa, ele vai cair dentro de um processo judicial. E se ele não tiver ele não tiver abocanhado os princípios da ciência, os princípios da metodologia, todos esses princípios que envolve a elaboração de laudo pericial, se ele não foi feito conforme as regras, se ele é um laudo parcial, facilmente identificável, se ele não tem uma comprovação, se não é possível fazer uma contraprova daquele seu laudo, ele pode ser derrubado facilmente. Então, de nada adiantou você elaborar um laudo pericial extrajudicial que uma hora vai cair dentro de um processo judicial, porque ele pode ser descartado porque não seguiram as regras. Ele não tem ele não é completo para ser determinante como um laudo, entendeu? Para ele ser determinante como um laudo, ele tem que trazer alguns princípios, ele tem que seguir algumas regras. Procura nas ABNTs como elaborar um laudo pericial, como elaborar um relatório técnico. Procura trazer normativas, por exemplo, para como elaborar a introdução do laudo pericial, como elaborar a fase de desenvolvimento. Procura nas ferramentas de busca, não precisa ser só o Google, existem outras ferramentas, por exemplo, o DuckDuck, que também é bem rico de informações. Procura trazer como os peritos estão utilizando, como os peritos estão fazendo hoje para executar uma determinada pesquisa, né? E estude sobre ela e utilize ela, né? Já, se você quiser, já pega o link desses trabalhos que você encontrou e cita eles dentro do seu trabalho. Você está trazendo elementos para fortalecer o seu laudo, dizendo, olha, o meu laudo não veio através do achismo. Eu utilizei a metodologia utilizada pelo perito tal, que se encontra no link tal, acessado dia tal, postado dia tal, entendeu? Coloca o link lá e, se possível, tá? Eu não acho que só o link é o bastante. Se você citar o link, você tem que imprimir esse link ou guardar esse link e juntar no seu laudo, porque a qualquer momento aquele link pode sair do ar. E no momento que o juiz for acessar, por exemplo, não tiver lá na internet, aí o que você vai fazer? Você trouxe uma prova que não existe mais? Complicado, né? Então baixa ele, junta ele nos autos, citando a fonte, lógico, tá? Porque senão aí é um crime, senão é um plágio, né? E deixa disponível lá para que eles possam acessar a qualquer momento, entendeu? Então, assim, lembrando, fazendo um resumo, a parte de embasamento, de fundamentação do seu laudo é importantíssima para diferenciar de um relato, de uma opinião, de uma sugestão, de um laudo pericial. Então você tá fazendo uma contraposição entre uma opinião com um estudo científico, tá? O juiz, ele te intimou porque você é um perito judicial, porque você é um perito no objeto da perícia. Ele não quer saber a sua opinião, ele quer trazer para os autos um documento, uma prova que seja rica em embasamentos técnicos, tá? Só a sua opinião não vale muito, porque além de você, tem os assistentes técnicos que têm o mesmo peso, apesar de eles poderem ser parciais, tá? O CPC fala que o peso dos trabalhos de todos os profissionais embutidos nos autos tem peso iguais. Então, apesar que a gente sabe que não, né? Porque
É lógico que um perito contratado, e ele não tem ligação com nenhuma das partes, é lógico que ele vai fazer um trabalho baseado no que ele entendeu tecnicamente correto. Já o perito, o assistente técnico da parte, ele pode querer, eu não digo que isso acontece ou que é frequente, mas ele pode querer tendenciar para a parte que o contratou. Isso não é uma lógica? Então, assim, logicamente, o perito ele tem menos parcialidade, ele é imparcial. Já as partes podem ser parciais, não digo que são, tá? Seria muito feio da parte dos assistentes técnicos quererem fazer o gosto do seu cliente e ir contra a ciência, e contra os conceitos técnicos, né? O correto é, se isso vier a acontecer, você negar a assistência, se você é um assistente técnico, você negar a assistência técnica ou elaborar o seu laudo da sua forma. Falei, eu vou elaborar o laudo da minha forma. Se vocês quiserem aceitar e juntar ele nos autos, tudo bem. Se não, entendeu? Isso é outro tema também. Depois a gente pode discutir isso. Bom, finalizando aqui, eu acho que deixei bem claro qual é a importância do embasamento técnico, né? Do embasamento do seu, de basear o seu laudo na ciência, né? De fundamentar o seu laudo, né? E qualquer dúvida, vocês escrevem aqui, façam alguma pergunta, tem os meus dados, tem o link do meu site, lá tem todos os dados para fazer contato comigo, ok? Grande abraço e até mais.